Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Você já parou para pensar no que faria se neste exato momento percebesse uma presença espiritual ao seu lado? Se sentisse aquele arrepio inexplicável, aquela sensação de que não está sozinho, e de repente visse diante de você a forma de alguém que já partiu? O coração acelera, o medo se instala e milhares de pensamentos confusos invadem a mente. Será que você está ficando louco? Será um perigo? O que essa alma quer de você? E mais importante, como você deveria reagir nesse momento tão delicado e sagrado? A verdade, meu querido irmão, é que o encontro com o mundo espiritual não é privilégio de poucos escolhidos, nem motivo para pânico. Somos todos espíritos imortais, vivendo temporariamente nesta experiência física que chamamos de vida. E se Allan Kardec, através da doutrina espírita, nos ensinou algo fundamental, foi justamente isto: a morte não existe. O que chamamos de morte é apenas uma mudança de estado, uma passagem de uma dimensão para outra. Portanto, ver um espírito não deveria ser mais assustador do que encontrar uma pessoa viva na rua. Mas sabemos que não é bem assim que sentimos, não é verdade? O medo do desconhecido, cultivado por séculos de ignorância e superstição, criou em nossa cultura uma visão distorcida e aterrorizante sobre o mundo dos espíritos. Filmes de terror, histórias macabras, religiões que transformaram os desencarnados em demônios ou almas penadas vingativas, tudo isso construiu uma barreira de pavor entre nós e nossos irmãos que já deixaram o corpo físico. Chico Xavier, esse gigante da espiritualidade brasileira, dedicou sua vida inteira a nos mostrar exatamente o oposto, que o mundo espiritual é povoado por seres que nos amam, que nos protegem, que continuam sua jornada evolutiva assim como nós. Mas antes de falarmos sobre os motivos pelos quais você não precisa ter medo, precisamos abordar algo ainda mais importante: o que não fazer caso você tenha essa experiência. Porque veja bem, a maneira como você reage a um encontro mediúnico pode determinar se aquele será um momento de crescimento espiritual ou de perturbação para você e para a entidade que se manifestou. Primeiro e mais importante, não grite, não entre em pânico, não saia correndo desesperadamente. Sei que parece óbvio quando estamos aqui, tranquilos, assistindo a este vídeo, mas no momento do encontro, o instinto pode falar mais alto. Quando você reage com desespero, você potencializa a perturbação no ambiente energético. Lembre-se, os espíritos são seres sensíveis às nossas emoções. Muitos deles, especialmente os que ainda estão em processo de adaptação após o desencarne, podem ficar confusos ou até assustados com uma reação violenta da sua parte. Sim, meu amigo, eles também podem ter medo de nós. Imagine acordar após o que julgava ser um sono profundo e perceber que ninguém mais te vê, ninguém te ouve. A solidão e o desespero que muitos espíritos recém-desencarnados sentem são imensos. Se você, que tem a percepção ampliada, consegue vê-lo, pode ser para aquele irmão uma oportunidade de comunicação, de ajuda, de consolo. Segunda orientação crucial: não demonstre hostilidade, nem tente expulsar a entidade com violência verbal ou mental. Infelizmente, muitas doutrinas religiosas ensinam que qualquer manifestação espiritual é obra do mal e deve ser combatida, exorcizada, expulsa. Que equívoco profundo e prejudicial! Jesus jamais expulsou um espírito com violência ou desprezo. Ele dialogava, orientava, esclarecia, amparava. Quando você trata um espírito com agressividade, você está, na verdade, tratando com agressividade um irmão que pode estar sofrendo, perdido, necessitado de luz. Além disso, a hostilidade não resolve o problema. Pode até afastar momentaneamente a presença, mas ela voltará, ou outras virão, atraídas justamente pela energia negativa que você emanou. Terceiro ponto importante:
Não alimente o medo, nem fique remoendo o episódio de forma obsessiva. O medo é um ímã poderoso para espíritos perturbados e zombeteiros. Quando você se deixa dominar pelo pavor, sua vibração energética se desorganiza, sua aura se abre para influências negativas e você se torna vulnerável. O medo crônico, aquele que fica ruminando na mente dias e noites após o acontecimento, é ainda mais prejudicial. Ele cria um círculo vicioso. Você tem medo, atrai mais experiências perturbadoras, alimenta ainda mais o medo. É preciso quebrar esse ciclo. Quarto, não conte indiscriminadamente para qualquer pessoa. Sei que o impulso após uma experiência tão impactante é compartilhar, buscar validação, entender o que aconteceu. Mas cuidado, nossa sociedade ainda é muito preconceituosa e ignorante sobre mediunidade. Você pode ser ridicularizado, pode ser chamado de louco, pode ter sua experiência sagrada transformada em motivo de chacota. Isso, além de doloroso para você, alimenta uma energia de descrédito que dificulta futuras comunicações benéficas. Escolha bem com quem conversar. Procure pessoas de confiança, preferencialmente com conhecimento espírita, que possam te orientar com seriedade e amor. E antes de continuarmos com os 10 motivos para você não ter medo, quero te fazer um convite especial. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você sente que este conhecimento pode transformar sua vida, deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas reflexões espirituais. Assim, você nos ajuda a levar esta mensagem de paz e esclarecimento para mais pessoas que precisam compreender que o mundo espiritual não é um lugar de terror, mas de amor e aprendizado. Sua participação é fundamental para expandirmos essa rede de luz. Quinto, não tente forçar a comunicação nem desenvolver sua mediunidade sozinho e sem preparo. Este é um erro gravíssimo e extremamente perigoso. A mediunidade é uma faculdade maravilhosa, um instrumento de amor e caridade, mas exige estudo, disciplina, reforma íntima e acompanhamento adequado. Abrir-se indiscriminadamente ao mundo espiritual sem preparo é como abrir a porta de sua casa para qualquer pessoa que passe na rua. Virão os bons, mas também virão os mal-intencionados, os mistificadores, os que querem apenas brincar com sua energia. A casa espírita é o lugar adequado para desenvolver essa faculdade com segurança, sob a orientação de mentores encarnados e desencarnados experientes. Sexto, não use a experiência para se vangloriar ou se sentir especial. A mediunidade não é um superpoder, não é um privilégio que te torna superior aos demais. É uma responsabilidade, é um compromisso assumido antes mesmo de você encarnar. Chico Xavier, mesmo com toda a sua extraordinária mediunidade, sempre se colocou como um servo humilde, um instrumento imperfeito a serviço do bem. Ele nunca buscou holofotes, nunca cobrou por suas atividades mediúnicas, nunca usou sua faculdade para benefício pessoal. Esse é o exemplo que devemos seguir. Sétimo, não ignore os sinais do seu corpo, nem deixe de cuidar da sua saúde física e mental. Às vezes, o que parece ser uma manifestação espiritual pode ter causas fisiológicas ou psicológicas que precisam ser investigadas. Alucinações podem ser sintomas de diversas condições médicas. O espiritismo não é contra a medicina, muito pelo contrário. Allan Kardec sempre defendeu a complementaridade entre ciência e espiritualidade. Portanto, se as experiências forem frequentes, perturbadoras ou acompanhadas de outros sintomas, procure também um médico. A verdadeira espiritualidade não exclui o bom senso. Oitavo, não se isole, nem deixe que o medo te impeça de viver plenamente.
Algumas pessoas, após uma experiência mediúnica assustadora, desenvolvem fobias, evitam lugares, deixam de fazer atividades que gostavam, vivem em constante estado de alerta e ansiedade. Isso não é o que o mundo espiritual deseja para você. Você está aqui, neste plano físico, para viver, aprender, amar, crescer. O mundo espiritual não deve ser uma prisão de medo, mas uma ponte de compreensão. Nono, não misture práticas espirituais de diferentes tradições sem conhecimento profundo. Na ânsia de se proteger ou de entender o que aconteceu, muitas pessoas começam a fazer simpatias, rituais, usar amuletos, acender velas de forma indiscriminada, misturar práticas do espiritismo com outras religiões sem compreender a essência de nenhuma delas. Isso cria uma confusão energética e doutrinária que, ao invés de ajudar, pode piorar a situação. O Espiritismo é uma doutrina séria, com bases filosóficas, científicas e morais muito bem estruturadas. Estude-a com profundidade antes de sair experimentando tudo que encontra pela frente. E 10º, não negligencie a reforma íntima. Este é o ponto mais importante de todos. De nada adianta fazer preces, frequentar centros espíritas, estudar a doutrina, se você não está trabalhando ativamente para se tornar uma pessoa melhor. Os espíritos superiores se aproximam daqueles que cultivam virtudes como paciência, humildade, caridade, perdão e amor. Os espíritos inferiores se sentem atraídos por vibrações de ódio, inveja, orgulho, vaidade e egoísmo. Se você quer ter encontros edificantes com o mundo espiritual, precisa elevar sua própria vibração através da transformação moral. É o que Chico Xavier fazia todos os dias de sua vida. Trabalhava incansavelmente para ser um instrumento cada vez mais límpido e útil. Agora, meu irmão, minha irmã, chegou o momento de conversarmos sobre os 10 motivos pelos quais você não precisa ter medo de ver um espírito. E prepare seu coração, porque essas verdades vão libertar você de um peso que talvez carregue há anos. Primeiro motivo, você também é um espírito. Não é maravilhoso quando compreendemos isso? Você não é apenas este corpo de carne e osso. Você é um ser imortal, que já viveu muitas vidas, que já desencarnou e reencarnou inúmeras vezes. Antes de nascer, você estava no mundo espiritual. Quando adormecer hoje à noite, seu espírito pode se desprender parcialmente e visitar esse mesmo mundo. E quando chegar o momento do seu desencarne, você retornará para lá. Então, ter medo de um espírito é como ter medo de um espelho que reflete sua própria natureza essencial. Segundo motivo, a grande maioria dos espíritos que se manifestam não tem intenção de fazer mal. Pense comigo, quando você encontra uma pessoa na rua, você imediatamente pressupõe que ela vai te atacar? Claro que não. A maioria das pessoas é bem intencionada, está cuidando de sua própria vida. E algumas até podem te ajudar se você precisar. O mesmo vale para os espíritos. A maioria está ocupada com seu próprio processo evolutivo. Muitos sequer têm interesse em se comunicar com encarnados. E uma grande parte dos que se manifestam o fazem por amor, para ajudar, orientar, consolar. Terceiro motivo. Você tem proteção espiritual. Ninguém está sozinho nesta jornada. Cada um de nós tem ao menos um espírito protetor, aquele que a tradição popular chama de anjo da guarda, que nos acompanha desde o nascimento até o desencarne. Além dele, temos mentores, guias, familiares desencarnados e amigos espirituais que velam por nós. Chico Xavier sempre enfatizava: não temas, porque estás cercado de amor invisível. Se um espírito inferior se aproximar com má intenção, seus protetores agirão para afastá-lo ou minimizar sua influência, desde que você não esteja voluntariamente alimentando vibrações negativas que anulem essa proteção. Quarto motivo.
O medo é muito mais perigoso do que qualquer espírito. Como já mencionei, o medo desestrutura sua energia, abre brechas em sua aura, atrai exatamente aquilo que você não quer. É um dos sentimentos mais destrutivos que existem. Já o amor, a confiança, a fé verdadeira criam uma blindagem poderosa. Quando você compreende que está protegido, que é amado, que faz parte de um universo benevolente, regido por leis justas e sábias, o medo simplesmente perde força. Quinto motivo: ver espíritos pode ser uma oportunidade de crescimento e de servir. Imagine quantos espíritos sofredores, perdidos, necessitados de uma palavra de conforto, de uma prece, de um esclarecimento, estão vagando por aí. Se você tem a capacidade de percebê-los, pode ser um instrumento de caridade, pode mentalizar luz para eles, orar sinceramente pelo seu progresso. Se estiver preparado, pode até dialogar e orientar. Que privilégio poder estender a mão para alguém que está em trevas. Isso, claro, deve ser feito com preparo e sob orientação adequada. Mas veja como a perspectiva muda quando entendemos a mediunidade como uma ferramenta de amor. Sexto motivo: a morte não transforma ninguém instantaneamente. Um espírito que desencarna mantém por algum tempo as mesmas características que tinha quando encarnado. Se era uma pessoa boa, continuará sendo boa. Se era perturbada, continuará perturbada até que receba ajuda e tome consciência de sua condição. Mas aqui está o ponto fundamental. O simples fato de estar desencarnado não dá a um espírito poderes sobrenaturais para te fazer mal. Ele continua com as mesmas limitações morais e intelectuais. Se você não teria medo dessa pessoa quando ela estava viva, por que teria medo agora? Sétimo motivo: você tem o livre-arbítrio e o poder da sua mente. Nenhum espírito, por mais perturbador que seja, pode te dominar completamente se você não permitir. Sua vontade, sua determinação, seus pensamentos elevados são armas poderosíssimas. Quando você firmemente diz não à influência negativa, quando você se recusa a alimentar pensamentos destrutivos, quando você busca a luz através da oração e da vigilância, você se torna inacessível aos espíritos inferiores. Eles podem até tentar, mas não conseguirão sucesso. Oitavo motivo: o conhecimento liberta. A ignorância sobre o mundo espiritual é a mãe de todos os medos. Quando você estuda a doutrina espírita, quando lê o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando conhece os relatos de Chico Xavier, de Valdo Franco e outros médiuns sérios, toda aquela aura de mistério e terror se dissolve. Você passa a compreender as leis que regem a vida e a morte, a justiça divina, a reencarnação, a evolução espiritual. E esse conhecimento te dá segurança, discernimento e paz. Nono motivo: o amor é mais forte que tudo. Esta é a verdade maior que Jesus nos ensinou e que o Espiritismo reitera. Quando você cultiva o amor em seu coração, quando pratica a caridade, quando desenvolve compaixão até pelos espíritos sofredores, você se reveste de uma proteção invencível. O amor genuíno tem uma frequência vibratória tão elevada que os espíritos inferiores simplesmente não conseguem se aproximar. É como tentar misturar água e óleo. Por isso Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Não era apenas um conselho moral, era também uma orientação prática de proteção espiritual. E décimo motivo: a vida é eterna. E você está em processo de evolução. Quando você compreende profundamente que a vida não se resume a estes poucos anos na Terra, que você é um espírito imortal em constante evolução, que todos os desafios e experiências fazem parte do seu aprendizado. Até mesmo um encontro assustador com um espírito passa a ter outro significado. Pode ser uma provação para você desenvolver coragem. Pode ser uma oportunidade de exercitar a caridade. Pode ser um chamado para que você busque conhecimento e reforma íntima. Nada acontece por acaso.
Tudo tem um propósito no plano divino. Meu querido irmão, minha querida irmã, quero que você compreenda algo fundamental. O mundo espiritual não é um lugar de terror, mas nossa verdadeira pátria. É de lá que viemos, é para lá que retornaremos. Os espíritos não são monstros assustadores, são nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, nossos mestres. Alguns estão mais evoluídos, outros menos, assim como aqui na Terra. A diferença é que eles não têm mais o corpo físico, mas continuam sendo seres pensantes, sensíveis, em jornada. Chico Xavier viveu 92 anos neste plano físico e durante todo esse tempo manteve contato diário e consciente com o mundo espiritual. Psicografou mais de 400 livros, transmitiu milhares de mensagens de consolação, orientou incontáveis pessoas e jamais demonstrou medo ou pavor dos espíritos. Pelo contrário, tratava-os com o mesmo amor e respeito com que tratava os encarnados. Para ele, não havia separação. Éramos todos filhos de Deus, todos caminhando para a perfeição. Se você um dia tiver a experiência de perceber um espírito, respire fundo, acalme seu coração, faça uma prece sincera pedindo proteção aos seus mentores espirituais e a Jesus, e mentalize luz e amor para aquele irmão que se manifestou. Não tenha medo, tenha compaixão, tenha compreensão. E se não souber o que fazer, busque orientação em um centro espírita sério. Converse com pessoas experientes, estude, que você possa, a partir de hoje, olhar para o mundo invisível não com terror, mas com respeito, curiosidade saudável e, acima de tudo, amor. Que você possa compreender que a morte é apenas uma porta que se abre para uma nova fase da existência e que do outro lado dessa porta estão seres que nos amam e aguardam o momento do nosso reencontro. Que a paz do Cristo ilumine seu caminho, que os mentores espirituais te envolvam em vibrações de luz e harmonia, e que você possa viver com serenidade, sabendo que está protegido, amado e acompanhado sempre. Um abraço fraterno do fundo do meu coração. Paz e luz.